Então vamos que vamos. Obrigada pela presença de todos vocês, senhores e senhoras oraculistas, estudantes em geral. Se começar o barulho na rua, vocês aproveitem para exercitar um pouco o foco, porque é o que tem para hoje. Se a gente não for, quando não é uma coisa, é outra. Então tem que ir do jeito que dá. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, gente, de um assunto importante, que não está diretamente ligado ao fator trabalho de oraculista, mas está integrado porque se você vai entrar num local, numa sala, numa cidade, numa rua, num qualquer endereço, qualquer local físico, você tem que conhecer o mínimo para que você não se perca e para que você tenha sucesso, né? Na empreitada, porque eu te garanto, tudo que você aprender, você vai terminar usando, principalmente se você tem a pretensão de trabalhar com oráculos. Eu falo isso porque esse foi um tema que atraiu a atenção de muita gente, pelo menos lá na rede social. Aqui no YouTube eu ainda não tive tempo de responder para ver, mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre se vale a pena pagar para você ter serviço de oráculo, de oraculista ou de magista. Porque, veja bem, essa semana eu tenho pego alguns casos muito interessantes, né? Porque com o tempo a gente vai adquirindo experiência, né? Vai entendendo melhor as coisas, e vocês que estão com pretensão, estão querendo com projeto para trabalhar ou até mesmo acessar o serviço desses profissionais, esse tipo de vídeo já te livra, já te poupa dinheiro, tempo, aborrecimento, estresse, você entendeu? Então, por que eu vou falar desse caso, gente? Porque, veja bem, eu vou tratar de uma forma que vai agregar tanto valores físicos atribuídos a humanos quanto a espiritual, porque uma coisa tá ligada à outra, gente. Sim, assim na terra como no céu, né? É uma lei hermética adaptada à lei pro cristianismo. Então, olha só, a partir do momento que você se compromete a atender o problema, a demanda, as questões de terceiros, você sabe que você pode atrair problema. Até mesmo se você vai separar briga, seja de marido, mulher, de amigo, de cachorro, de qualquer, você sabe que pode sobrar para você. Então essa lei se reflete também no espiritual. Então, antes da gente começar nesse caminho, é fundamental que a gente tenha alguns preceitos, alguns parâmetros, meio que um acordo com a espiritualidade. Tá aqui na Terra, tá precisando de ajuda, seja financeiro, seja psicológico, seja espiritual. Tá todo mundo, até os ricos estão querendo ser mais ricos, estão precisando de ajuda. Então, o que eu quero dizer é assim, que você quando começa, você faz um acordo com a espiritualidade, onde que você se contribui, você se compromete a ajudar, desde que você receba o seu pagamento, a sua parte, que na maioria das vezes é simbólica. Bem, esse é um trato que a maioria das pessoas honestas que param para pensar sobre isso fazem, né? Porque às vezes o dinheiro não paga a zica que você vai atrair. Porque você pode cobrar uma fortuna e não ter bagagem para atender o cliente, para atender a responsabilidade de você queimar o seu filme. Então não adianta, não é questão de dinheiro. Então, gente, espero que eu tô na Rádio Cultura para abafar um pouco o som da rua. Então, foco, treine aí o foco. Então, gente, quando a gente começa nesse ramo, a gente faz meio que um acordo com a espiritualidade. Olha, eu vou cobrar X para ter o direito, a liberdade de me intrometer na vida da pessoa para ajudá-la. Porque a lei da vida é o quê? A caça para comer, para sobrevivência. A espiritualidade não vai te negar esse direito. Então, se você tiver de enfrentar uma demanda, um espírito, uma negatividade, você vai poder dar uma carteirada, né, como fala, na tal entidade ou tal situação, porque você vai ter esse direito. Gente, no mundo espiritual, a gente tem que ter autonomia, tem que ter moral, tem que ter caráter, tem que ter dignidade para tudo, porque a nossa essência fica escancarada. Então, lá no mundo espiritual, mesmo que você seja o pior dos demônios, o pior dos espíritos, você sente a energia do outro. E quando você começa nessa área de ler cartas, de mediunidade, mesmo que seja brincando, fingindo, você começa a ter essa sensibilidade, mesmo que seja um fajuto. Então só persiste no caminho de ser fajuto quem quer. E só é enganado também quem quer, quem tá desesperado, quem não tem paciência
quem tem pensamentos pré-concebidos, porque quem não para pra avaliar provavelmente tá cheio de pensamentos pré-concebidos, né? Então, veja bem, esses dias eu peguei umas pessoas que eu tenho feito aí meio que essa filtragem, né, da necessidade. A gente tem que entender qual é a necessidade do cliente. Aí eu mando o áudio, eu falo, olha, a mesa real ela tem o atendimento X, está com valor X, ela é mais indicada para relacionamentos. Eu deixo isso sempre bem claro. Tá precisando, problema de relacionamento, mesa real. É um pouquinho mais caro, R$45, isso não é caro, juro pra vocês. Assim, claro, né, com respeito à situação de cada um, é caro pra um, caro pra outros. Mas tá dentro do padrão, paga o que eu tô ofertando, o que eu entrego, paga o que eu entrego. Você entendeu? Se a pessoa tá com situação difícil, conversa, o diálogo, é como dizia lá acho que o Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. Então, use a fala. Agora, tem gente que usa a fala quando tá naquela coisa mais negativa, né? E a gente sente, gente. Eu faço anamnese, eu falo pra vocês, olha só, a mesa real é pra relacionamento, ela tá com X valor. E se você tá precisando de relacionamento, problema de relacionamento, é a mesa real, R$45. Eu tenho uma mesa de 9, que também responde relacionamento, mas ela é mais indicada para ler energia, para confirmar a pergunta. Na mesa real não precisa de pergunta. Na mesa de 9 precisa de pergunta. Eu sempre deixo bem claro no áudio. Né? Aí fala a mesa de 9, e às vezes a pessoa já vem perguntando como tá os valores, eu passo, né? R$35 a mesa de 9. Alguns já ainda vem perguntando o tempo da pergunta emergencial. O tempo da pergunta emergencial eu cobrava apenas 25, mas, gente, conforme vai aumentando a entrega, a gente vai aumentando o valor, porque, juro pra vocês, vale a pena. Porque vocês às vezes têm resistência de pagar esse valor. Aí eu falo, não, eu vou lá e mando o áudio, veja bem. Aí vocês vêm. Não, vou fazer a mesa de 9. Beleza, faz a mesa de 9. Aí vem um monte de questão referente a relacionamento que seria mais fácil eu entender se tivesse com a mesa real, que abrange as 36 cartas, que eu posso ver com a energia do cara, com a energia sua, se vocês voltam em 30 dias. Gente, a mesa de 36 cartas são muito mais informações, é por isso que tem o valor. É bem mais tempo, não precisa fazer pergunta. Aí a pessoa vem querendo encaixar uma situação da mesa de 36 na mesa de 9. Eu, como respeito todo mundo, eu falo, beleza, eu atendo. Mas você percebe, aí começar a ficar mais de tempo, começa a demorar 40 minutos. Aí, como eu sou boba, eu começo a dar pergunta bônus para a pessoa, porque a pessoa ainda não entendeu. Claro que ela não entendeu, né? Se ela já vem com a energia de mão de vaca, com dó de gastar ou porque não acredita. Essa parte da resistência de não acreditar, potencialmente todo mundo duvida do oráculo. Até no chat GPT, outro dia eu entrei, ele me chamou de vigarista. Por quê? Ele pega o algoritmo de todos os sites, todas as perguntas, tudo que ele pesquisou, que é de todo mundo, então vira meio que um inconsciente coletivo, né? Então, eu já quebro essa resistência falando, dando um contraponto, provando que eu tenho um trabalho sério. Então, eu já te dou uma entrega, eu já te falo o que está acontecendo. Mas mesmo assim a pessoa não entende. Porque a pessoa já está problemática. Ou a pessoa está traindo, ou a pessoa está sendo traída, ou a pessoa está com bloqueio. E se ela não tem o espírito... Gente, às vezes a gente precisa ter a mão aberta assim. A gente precisa saber dar valor, o que é digno de valor. Se a pessoa não consegue ter essa percepção... Aí outro dia veio a pessoa que... Eu já faço atendimento grátis. Beleza, tá lá no Face, atendimento grátis. Aí a pessoa me chama, perguntando coisa por coisa, e eu falo, olha, se você quer o atendimento grátis, no site, na rede social, logo. Aqui, eu não posso carregar a cruz de vocês, aí eu tenho que fazer toda aquela explicação, né, que eu não posso... atender grátis por causa disso que eu falei no começo do vídeo, né? Que eu não posso carregar a cruz de ninguém para não pegar a zica. Eu tenho meu tempo, estudo outras áreas, não posso parar. Aí a pessoa me vem com um áudio desse tamanho, com a história cabeluda. Além de não especificar se quer atendimento grátis ou pago, obviamente era enrolação, né, gente? Era bomba, né?
Porque a pessoa já tá toda enrolada. Mandei lá escrito, ó. Se é grátis, é isso. Se é pago, é X. Não, eu vou... Aí manda um áudio falando uma história enorme, com 2 minutos ainda não fez a pergunta. Me falando uma história. Gente, a pessoa não consegue nem especificar a pergunta dela e quer o atendimento grátis, não especifica se é grátis, se é pago, ainda quer que eu interprete a pergunta dela para eu atender ela grátis. Nem a pergunta ela não sabe fazer. Eu tenho que ainda parar meus afazeres para digerir, para interpretar a pergunta de um texto enorme, porque a pessoa não sabe nem perguntar. E tudo isso ela quer grátis e acha que o universo vai ajudá-la. Vai, porque Deus é bom. Deus ajuda sempre a gente o tempo todo. A partir do momento que você está aqui respirando, tem a possibilidade de estar vivo e estar fazendo o que tem que ser feito aqui, você está tendo a graça de Deus. Mas se você quiser um pouquinho a mais, se você quiser, né, uma ajuda para sair, para não chegar no fundo do poço, porque aqui nesse universo uma mão lava a outra. Eu não sei se vocês entenderam isso. É aquela coisa que falam, não existe almoço grátis. Por que não existe almoço grátis? Porque, gente, a gente tem que ter essa colaboração humanamente falando. Bem, eu não vou entrar nesses fatores aí filosóficos, morais, porque é uma coisa bem... Até mesmo eu demorei para entender, porque a gente é acostumado, a gente é condicionado a entrar numa mentalidade de carência, a gente não é acostumado, a gente não sabe buscar da fonte divina, a gente não tem essa força, então a gente não tem nem a clareza para honrar o que é digno de honra. Porque R$30, R$45 é um dinheiro que você paga ali no lanchinho. Às vezes, se você vai na balada, você paga aí sim uma cerveja. Então, às vezes, é uma questão mesmo de escolha. E o universo sabe disso, viu, gente? O universo sabe disso. E você que é oraculista, você que é magista, magistas já são mais espertos, né? Mas pessoal que é oraculista, talvez está começando, não sabe que não pode se submeter a isso. Não se submeta, faça sua parte solidária, sua parte grátis, mas não tenha a percepção de saber que não pode passar mais que isso. Não pode. E caso você queira passar, passa, mas depois você se responsabiliza pela conta. O estresse, do tempo gasto. Olha, gente, 12 minutos e 44, eu acho que tá bom. Não sei se eu passei a mensagem. A conclusão é se vale ou não a pena pagar por uma consulta ou um magista. Com magista, a situação é a mesma. Vocês verificam se a pessoa é séria. Porque tem uma coisa, gente. Por que tem aqueles casos que a pessoa só acendeu uma vela e derrubou uma multinacional, uma empresa, né? Derrubou a empresa, foi lá, levou a empresa ao chão com uma vela e uma oração. Porque a pessoa já tem essas noções básicas, gente. Essas noções básicas, isso daqui é o beabá. A pessoa já tem essa noção porque primeiro a gente tem que aprender a lidar nesse mundo com nós mesmos, nós humanos. Saber tratar, saber respeitar, saber dar dignidade para nós, entre nós humanos. E se a gente souber fazer isso, a espiritualidade cola junto, ela ajuda você de alguma forma. Então é por isso que às vezes as pessoas, o magista não pode garantir resultado. Mesmo vendo tudo positivo lá no oráculo, o resultado pode mudar. Primeiro porque, como eu já falei muito, o futuro é moldável, né? E depois entra esses fatores. Tudo é levado em conta, tudo é medido, tudo é pesado, tudo é considerado, tudo é avaliado no mundo espiritual. Para você, sim, ser digno daquele merecimento, daquela bênção. Então, às vezes você faz uma oração, faz uma vela, igual outro dia, esses dias, a pessoa passando por dificuldade de relacionamento, por intrigas, por invejas. E mesmo assim, ela foi lá, conseguiu recuperar a pessoa. Em um jogo de 3 rápido, eu já vejo o que a pessoa precisa na lata. Porque a pessoa não tem... ela, assim, claro, ela não é mão aberta, ela dá a chorada dela. Mas ela se eu exponho para ela, eu preciso que você faça o pagamento X da mesa real, ela faz o pagamento sem questionamento. Agora tem pessoa, quando eu falo faça o Pix, a pessoa já não responde mais.
Por quê? Porque achou, ou tava com... Às vezes é porque eu não respondo nem no respectivo horário que a pessoa tá lá me perguntando. Gente, infelizmente não é fast food. Às vezes a gente está com o celular eu não coloco no áudio porque para preservar minha integridade mental, porque quem tem que ditar as prioridades é a minha lista de agenda, meu agendamento. Então, tenho um agendamento, tenho a programação. Não posso parar a programação. Que qualidade teria, então, aquele serviço que eu estou fazendo se toda hora eu tivesse parar? Então, programando a resposta, o horário, o dia, dá tudo certo, não tem problema e tudo vai acontecer no tempo. Não existe... A única emergência que tem é a emergência física que você vai aí é no pronto-socorro, mas a nível de cognitivo, de ajuda, de luta, de estudo, de busca, de aprendizado, de trabalho, a gente tem que sim que se comprometer com esse agendamento, essa programação. Você entendeu? Então, às vezes eu demoro, não fique triste, não se desespere. E até se desesperar e ficar triste e for embora é até melhor, porque tudo não passa às vezes de uma grande... Às vezes não, né? Tudo não passa mesmo, desde o momento que você manda a mensagem, de uma grande avaliação feita por mim e também pelo universo que permite que traz vocês até mim. Então, tá tudo sob controle, tá, como fala a história, tá tudo certo. Eu vou ficar aqui em 16 minutos. Quem foi o guerreiro firme e forte que começa do começo e termina o que começou, deixa aí o ok e coloque sim, eu cheguei até o final, pra eu olhar pra sua cara e saber que você é uma pessoa que começa que termina o que começou. Que isso daí é digno, viu, gente? Não é todo mundo não. Parabéns.